Fogo no parquinho, meus amigos, é isso aí. Em meio à maior propaganda eleitoral antecipada que já aconteceu, de maneira descarada, pró-Lula, é claro, a PF deflagrou uma operação, claro, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, não podia ser diferente, para verificar aí uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros e familiares. E dizem as más línguas que essa operação, essa quebra de sigilo, melhor dizendo, que teria ocorrido, foi autorizada, ou melhor, foi encomendada pelo Lula, não é? Por que será? Não é? Primeiro, o Toffoli acusa o Lula de ter rifado ele. Não, ó, esse escândalo do Master aí só me envolveu, né? Tudo só foi exposto por causa do Lula, não é? É o que dizem as más línguas. E agora, uma operação aí foi deflagrada para verificar quem foi que quebrou o sigilo da esposa de Alexandre de Moraes, de outros parentes de ministros e dele próprio, né? E dizem as más línguas, como eu disse, que isso veio do Lula. Rapaz, será que o Lula quer duas cadeiras e não mais uma? Porque o Messias ele já vai botar lá, né, para cobrir ali o buraco que o Barroso deixou. Só que ele deve ao Pacheco, ele quer agradar ali o Alcolumbre, né? Parece que é um acordão aí sendo costurado, né? Ó, você costura a aprovação do Messias, em troca eu boto teu amigo lá, o Pacheco, no STF. Só que para isso o Lula precisa de mais uma vaga. Essa vaga então seria de Dias Toffoli. Mas parece que ele quer mais, né? Parece, dizem as más línguas aí, que ele quer colocar mais alguém nesse bolo aí. Não sei, né? Vamos esperar para ver. Mas vamos lá. A PF deflagrou essa operação e o intuito não é investigar aí os dados que foram vazados, mas sim quem vazou esses dados, a mando de quem. Rapaz, olha, nessa briga aí eu tô torcendo pra briga. Mas vamos acompanhar o vídeo aqui eu não sei o nome dela, mas é do Metrópolis, e ela fala um pouco a respeito, olha só. O sigilo fiscal da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi quebrado indevidamente. A minha coluna aqui no Metrópolis apurou que as investigações indicam que o acesso sem autorização aos dados de Viviane Barcia de Moraes teria sido feito por um servidor do SERPRO, a empresa de tecnologia do governo federal que é cedido à Receita. A advogada... Rapaz, então peraí, deixa eu entender. Uma empresa que presta serviço para a Receita Federal, portanto está sob o governo Lula, está sob comando do governo Lula, teria feito, né, um servidor ali dessa empresa teria feito a quebra de sigilo e acessou os dados da esposa de Alexandre de Moraes? A advogada não foi o único alvo. A minha coluna apurou que o filho de um outro ministro do Supremo também teve a declaração de imposto de renda devassada sem autorização judicial. A apuração sobre os acessos irregulares foi determinada por Alexandre de Moraes. O ministro ordenou que a Receita rastreasse qualquer consulta ou tentativa de acesso envolvendo os atuais 10 integrantes da corte, bem como suas esposas, filhos, irmãos e todos os ascendentes. Quer dizer, quando quebraram o sigilo indevidamente do Flávio Bolsonaro, enquanto senador, não teve inquérito para investigar isso aí. Quando devassaram a vida do presidente Bolsonaro, não teve inquérito para investigar isso aí. Mas quando quebram o sigilo, quando vazam dados da esposa de Alexandre de Moraes, aí ele abre um inquérito para investigar isso aí? Quer dizer, não pode? Porque quem não deve não teme, né? Tudo bem, todo mundo tem que ter o seu sigilo bancário, fiscal, mas peraí, nós estamos falando de uma questão envolvendo o maior escândalo, a maior fraude financeira da história do Brasil, esse caso do Banco Master, né? E a esposa de Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões. E não pode investigar isso aí? Não, mas tem que ter autorização judicial. E quem é que autoriza? Os próprios ministros. Cara, é puro suco de Brasil, né? O relatório deve ser apresentado após o Carnaval. As quebras já identificadas terão duas frentes, uma administrativa e outra criminal. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher de Moraes e do filho deste outro ministro foram encomendadas para serem vendidas a terceiros. O jornal Folha de São Paulo revelou hoje que Moraes pediu a investigação no âmbito do inquérito das fake news, que apura ataques coordenados contra integrantes da corte nas redes sociais. O ministro busca identificar a origem de vazamentos para a imprensa sobre informações que o relacionam ao Banco Master. A mulher de Moraes foi contratada pelo banco de Daniel Vorcaro
por 129 milhões de reais. O valor do contrato gerou questionamentos pelo fato de o escritório não assinar nenhuma causa para o master e ser pouco conhecido no meio jurídico. Eu sou a Andresa Matais. É isso aí, né? Andresa Matais, eu sempre esqueço o nome dela. Na verdade, eu não presto muita atenção nesse pessoal da velha mídia, né? Enfim. Mas olha só, a suspeita é de que alguém teria encomendado o vazamento desses dados, né? Quem seria esse alguém? Quem é que tem mais a ganhar com a exposição? Porque para o ministro cair, né, há todo um processo, há toda uma preparação. E um deles é a exposição, né? Quem é que tem mais a ganhar com a exposição desse caso envolvendo o Toffoli e principalmente Alexandre de Moraes, a sua esposa e tudo mais, né? Dizem as más línguas aí que tem gente puxando o tapete deles lá, né? Bom, vamos ver. Nessa briga aí, como eu disse, eu torço pra briga, meus amigos. Olha, essa semana, a passada e a que vem, né? Depois dessa zorra aí, para não falar outra coisa, que é o carnaval, a gente já teve muita coisa, né? A gente já teve aí relatório da PF indicando pagamento do Vorcaro de 35 milhões a Dias Toffoli, via a Meredith e tudo mais, né? E se investigar mais, com certeza, deve ter mais coisa envolvida aí, né? Deve ter mais dinheiro rolando por trás disso, né? Tivemos um relatório da PF também apontando, vejam só, que no celular do Vorcaro há um vídeo, ou vários vídeos ali, de uma suposta orgia envolvendo autoridades da República. E que o Vorcaro, ou sabe-se lá quem, estaria usando esses vídeos para chantagear certas figuras, né? Me lembra daquele caso que o presidente Bolsonaro expôs lá atrás, né? Que alguém chamado Daniel estaria aí chantageando certos ministros ou certas figuras aí por conta de ações feitas, né, que teriam sido gravadas, né? Enfim, deixa detalhes aí pelo que está por vir. Eu acho que no decorrer das próximas semanas aí a gente vai ter mais desdobramentos desse caso. Mas como eu sempre venho repetindo para vocês, né, esse caso do Banco Master, cara, é só a ponta do iceberg. Imagina quanta coisa ainda não está por vir. E isso, como eu disse para vocês, em ano eleitoral, que é a melhor parte. Em ano eleitoral, tudo isso sendo exposto, tudo isso vindo à tona, cara, é a melhor coisa. Agora resta saber um ponto importante, né? Por que a propaganda eleitoral pró-Lula, ela ocorreu? Por que o Lula, inclusive, fez questão de ir lá na Sapucaí, de participar, em tese, ali do desfile, né? Aquilo foi escancarado, cara. Por quê? Será que ele quis provar que ele pode fazer o que quiser e nada acontece? Vai passar impune? Ou será que ele quis cavar uma falta? É isso aí. Pode ser também que ele quis fazer aquilo para ficar inelegível porque sabe que vai perder a eleição. Sabe que não tem como ganhar de Flávio Bolsonaro, afinal de contas, né? Destruiu o Brasil nesses últimos 4 anos aí, né? Então, pode ser que ele tenha feito isso para cavar a própria inelegibilidade, ou pode ser que ele tenha feito isso justamente para mostrar o quão ele é forte, o quão ele domina o TSE, o quão ele manda no TSE. Porque Bolsonaro ficou inelegível por muito menos, né? Abuso do poder político e econômico. Depois do desfile de 7 de setembro, lá na Esplanada, ele tirou a faixa presidencial, terminou o ato oficial, né, com dinheiro público, e foi lá para um ato privado. Subiu num carro de som do Silas Malafaia, se eu não me engano, lá em Brasília, naquele mar de girassóis, fez um discurso, e vida que segue. Não tinha nada a ver com a estrutura do 7 de setembro, mas o TSE, comandado por Alexandre de Moraes, entendeu que não, que ele usou a estrutura do 7 de setembro para se promover. Não teve nada a ver uma coisa com a outra. E por isso ele ficou inelegível. Agora, o Lula estava ali, num local onde os outros candidatos ou pré-candidatos não tinham acesso, né? A escola de samba que recebeu dinheiro público, tudo bem, não foi só ela, mas também recebeu dinheiro público, exclusivamente dedicou o seu desfile a quê? A fazer propaganda eleitoral antecipada para o Lula. Samba enredo pró-Lula, fantasias pró-Lula, carros alegóricos pró-Lula, e o próprio Lula estava lá também. Então, assim, resta saber o que o Lula quis fazer com isso. Provar que domina tudo, né? E que nada vai acontecer. Imagine se fosse Bolsonaro, já estava todo mundo preso. 22 milhões de reais de multa e tudo mais. Ou então cavar a própria falta, cavar a sua própria inelegibilidade, porque sabe que não tem como ganhar do Flávio Bolsonaro. Talvez nem o PT queira
um outro mandato agora, nesse momento, porque sabe que o próximo presidente está ferrado para consertar aí a destruição que o Brasil sofreu pelo PT. A gente não tem dinheiro o ano que vem para pagar benefícios. Esse gás do povo, Auxílio Brasil, não tem dinheiro o ano que vem. O próximo presidente vai ter que cortar benefício, porque não tem como pagar. O próprio PT fez isso aí. Então talvez seja uma jogada, né? Olha, tá vendo? Vocês tiraram a gente do poder? Olha o que aconteceu. Ó. Não tem mais gás do povo, não tem mais auxílio isso, auxílio aquilo. E aí eles pavimentam aí para voltar em 2030, né? É sempre assim, cara. É sempre assim. É impressionante. Eles destroem o Brasil, aí entrega pra gente, né? Devolve, né? Para 4 anos para que a gente arrume a casa. Foi o que Bolsonaro fez, entregou com 50 bilhões de reais em caixa, aí vem o PT, abocanha tudo, rouba tudo. E é o ciclo que vem se repetindo, né? Bom, vamos ver, só o tempo dirá. Mas eu acho que se a gente conseguir, pelo menos, maioria no Congresso, Câmara e Senado, a gente já trava muita coisa que está por vir lá na frente. Lembrando que o Senado que vai ser eleito esse ano vai ficar por 8 anos, por 2 mandatos presidenciáveis, né? Então, muita coisa pode mudar. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.